Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de português para concursos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem quer escrever corretamente e acertar questões de prova, a concordância verbal. Entender a relação entre o sujeito e o verbo é fundamental para construirmos frases corretas e organizadas. Então, preparem-se, porque hoje vamos explorar as regras essenciais e aquelas exceções que aparecem bastante nos concursos. Para começar, vamos entender o que significa concordância verbal. Concordância verbal é a relação de harmonia entre o sujeito e o verbo, ou seja, o verbo precisa concordar com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. A partir dessa relação, conseguimos frases coesas e que fazem sentido. Exemplo: os alunos estudam para o concurso. Análise: aqui, o verbo estudam está no plural para concordar com o sujeito, os alunos, que também está no plural. Sem essa concordância, a frase ficaria estranha e sem sentido. Então, vamos aprender as regras para acertar sempre. Agora que entendemos o conceito, vamos ver as regras básicas para acertar a concordância entre sujeito e verbo. Regra 1. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo: eu estudo, sujeito no singular, e nós estudamos, sujeito no plural. Regra 2. Com sujeitos compostos, o verbo vai para o plural. Exemplo: Ana e Pedro trabalham juntos. Análise: sujeitos compostos, então o verbo trabalham está no plural. Regra 3. Quando o sujeito composto é ligado por ou, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, a não ser que a ideia seja de inclusão. Exemplo: Pedro ou Ana virá à festa. Concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo: Pedro ou Ana virão à festa. Ideia de inclusão, então o verbo vai para o plural. Essas são as regras gerais que cobrem a maioria dos casos. Vamos agora para algumas situações mais específicas. Agora, vamos analisar alguns casos específicos que costumam aparecer bastante em provas e podem gerar dúvidas. Fiquem atentos, porque esses são os detalhes que fazem diferença nas questões. Sujeitos formados por expressões partitíveis, como a maioria de, a metade de. Nesse caso, o verbo pode concordar tanto com o núcleo do sujeito quanto com o complemento. Exemplo: a maioria dos alunos estuda, ou a maioria dos alunos estudam. Nomes próprios no plural. Quando o sujeito é um nome próprio no plural que representa uma ideia única, o verbo permanece no singular. Exemplo: os Estados Unidos é um país poderoso. Sujeitos oracionais. Quando o sujeito é uma oração inteira, o verbo fica no singular. Exemplo: estudar para concursos é importante. Verbo impessoal, haver no sentido de existir. O verbo haver, quando usado no sentido de existir, é impessoal e fica sempre no singular. Exemplo: havia muitas pessoas na sala. Expressões que indicam quantidade, como mais de um. O verbo concorda com o sujeito em alguns casos específicos. Exemplo: mais de um aluno passou. Singular. Exemplo: mais de um aluno e um professor participaram. Plural, pois o sujeito é composto. Essas exceções são importantes para evitar erros comuns e resolver questões que exigem atenção às particularidades da concordância verbal. Vamos ver alguns exemplos práticos que ajudam a entender melhor essas regras e exceções na concordância verbal. É hora de aplicar o que aprendemos. Exemplo 1. As crianças brincam no parque. Análise. Sujeito: as crianças no plural, então o verbo brincam também vai para o plural. Exemplo 2. A maior parte dos alunos estuda muito. Análise. Sujeito partitivo, concordando com a maior parte no singular. Exemplo 3. Os Estados Unidos é um país importante. Análise. Sujeito no plural, mas trata-se de um nome próprio representando uma ideia única. Então o verbo fica no singular. Exemplo 4. Havia muitas pessoas na reunião. Análise. Verbo haver no sentido de existir. Logo é impessoal e fica no singular.
Exemplo 5. Pedro ou Ana virá para a apresentação. Análise. O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Esses exemplos mostram como aplicar as regras e as exceções da concordância verbal, um conhecimento essencial para escrever corretamente e para resolver questões de concurso. Vamos revisar os pontos principais da aula de hoje. Concordância verbal. Relação de harmonia entre o sujeito e o verbo, respeitando o número e a pessoa do sujeito. Regras básicas. Concordância com o sujeito em número e pessoa. Sujeitos compostos exigem verbo no plural. Concordância com o núcleo mais próximo em sujeitos ligados por ou. Casos específicos, expressões partitives, a maioria de. Nomes próprios no plural, os Estados Unidos. Sujeitos oracionais, verbo impessoal, haver, no sentido de existir. Expressões de quantidade, mais de um. Essas regras e exceções vão garantir que você faça uma concordância verbal correta e resolva as questões mais exigentes de concurso com tranquilidade. E é isso, pessoal! Essa foi nossa aula sobre concordância verbal. Espero que agora as regras básicas e as exceções estejam bem claras para vocês. Pratiquem com frases e exercícios, e a cada erro ou acerto, reforcem o aprendizado. Nos vemos na próxima aula, onde vamos seguir com nosso estudo de concordância e regência. Bons estudos e até lá!